Bom dia, Emily. Então, como é que tu tá? Tu ainda tá sentindo os mesmos sintomas? Tu tá sentindo algum sintoma novo? E tu realizou os exames que eu tinha te pedido na última consulta? Bom dia, doutora. Eu vim trazer os exames que a senhora pediu na consulta passada, né? O exame de sangue, o exame de urina. E vim trazer pra senhora dar uma olhada. Desde a última consulta eu continuei sentindo as mesmas coisas, um incômodo, não tenho ânimo, ando cansada, perdendo peso, assim, muito frequente, muita perda de peso, sendo que é muito rápido. Vômito, diarreia, náusea. Também parece que não produzo saliva, muita boca muito seca, muito difícil de deglutir, porque eu não consigo engolir as coisas por causa da saliva. Parece que a boca tá sempre seca. E além disso, um gosto estranho na boca, de ferro, uma coisa muito estranha. Nada a ver com o que eu como. Não sinto cheiro de comida, coisa forte, assim, eu não sinto cheiro. Se eu acabo me machucando, me cortando, parece que demora muito tempo para cicatrizar, sangra muito. E mesmo assim, continuo, parece que cansada. Às vezes depois do banho eu noto que a pele tá seca, descamando, às vezes aparece parece uns pozinhos branco, como se tivesse saindo os pedacinhos. Muito estranho. Ah, doutora, mas eu estava lendo. Isso é insuficiência renal aguda. Eu li no Google. Então, como ela mesmo disse, a gente veio aqui porque a gente pesquisou na internet, parece que pode ser uma insuficiência renal aguda, né? Que a gente foi procurar pelos sintomas na internet para ver se a gente tinha uma prévia, né, de diagnóstico. E eu preciso saber o que pode ser, se precisa tomar algum remédio, alguma coisa. Existe uma diferença entre a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. Na insuficiência renal aguda, por ela ser uma doença na qual se perde subitamente ou totalmente as funções renais, o paciente pode se sentir letárgico, sonolento, pode haver náuseas, vômitos. A anemia é algo inevitável devido à perda de sangue, podem ocorrer arritmias cardíacas. Já a insuficiência renal crônica é uma doença progressiva e irreversível na qual o organismo perde a capacidade de manter a função metabólica. O paciente pode apresentar letargia, fadiga, anorexia, vômitos, diarreia, perda de olfato, a baixa produção de saliva e um gosto metálico na boca também. O paciente também pode apresentar tendências hemorrágicas, espasmos musculares e a presença de um pó branco sobre a pele, que é conhecido como gelo urêmico. A pele seca devido à desidratação, abalos musculares e o paciente pode ter até mesmo convulsões. Uma das principais causas da insuficiência renal crônica é uma hipertensão arterial não tratada. Eu sou a Patrícia, técnica de enfermagem. Vou passar para vocês os cuidados de enfermagem sobre insuficiência renal aguda. Então, a prevenção de enfermagem em pacientes hospitalizados deve ser prioridade nas intervenções de enfermagem, já que a desidratação, hipovolemia e outros fatores de risco podem ser evitados. Preparar a diálise ou hemodiálise e exames complementares, manter cuidados rigorosos com asepsia, pesar o paciente diariamente em jejum, manter balanço hídrico rigoroso conforme as prescrições e comunicar. Comunicar, então, o enema, ganho de peso, aumento da pressão alta, frequência cardíaca e alterações respiratórias. Distensão das veias do pescoço, controlar rigorosamente o gotejo
e na menor quantidade de líquido possível. Distribuir a quantidade de líquidos de forma mais regular possível durante o dia. Comunicar alterações como cãibra, dificuldade motora, observar para a dieta seguida corretamente, com limitada quantidade de gordura e proteína, manter repouso no leito com mudança de decúbito e proporcionar um ambiente calmo. Então, esses são os cuidados da insuficiência renal aguda. Cuidados de enfermagem com insuficiência renal crônica. Controlar o peso, verificar a pressão alta, realizar balanço hídrico, comunicar a presença de edema e engurgitamento das veias, comunicar respiração barulhenta, medir, anotar e comunicar alterações dos sinais vitais. Alterações dos sinais vitais. Manter ingestões nutricional adequada, explicando as restrições dietéticas, promovendo a ingestão de alimentos, de preferência do paciente pobre em proteínas, baixo teor de sódio e potássio, proporcionar ambiente agradável para as refeições, fornecer informações adequadas sanando dúvidas, estimular autocuidado, autoestima, envolvendo a família no tratamento. Então, esses são os cuidados com a insuficiência renal crônica e aguda. Então, pelos sintomas apresentados, eu diria que é um caso de insuficiência renal crônica e diria que a gente tem que começar o tratamento o quanto antes para que se mantenha a função renal. Bom, já que chegamos nesse diagnóstico, como que pode ser o tratamento? Tem risco de eu ficar mais ruim do que eu já tô? Se tem risco de eu morrer? Quais são os riscos? Eu queria saber como é que funciona. Existem 2 tipos de diálise, na qual é o tratamento para a insuficiência renal. No caso da diálise peritoneal, o peritônio funciona como um difusor, em que um líquido é introduzido na área peritoneal, no abdômen, por meio de 2 catéteres especiais, e depois esse líquido ele é removido junto com a creatina e com a ureia. Já na hemodiálise é um procedimento onde ocorre a difusão, osmose e filtração do sangue, na qual o sangue é bombeado por uma máquina que faz o papel do rim, em que os resíduos e os metabólicos são removidos do sangue e após isso a máquina devolve o sangue ao corpo. A hemodiálise pode ser feita através de uma fístula ou por um catéter de Schilling. A necessidade do catéter e da fístula se dá para que a máquina consiga filtrar o sangue que vem venoso para se transformar em um sangue arterial, tirando ele da veia e devolvendo ele então para a artéria. Então, o tratamento começaria quando? Emily, como teus sintomas já estão bem avançados, eu creio que a gente já vai ter que recorrer a uma hemodiálise. Então, nós já vamos começar o tratamento o quanto antes, para que teus rins consigam se recuperar.